Oi, gente. A Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, vem falando coisas muito duras para o mercado e para aqueles defensores da política neoliberal. E eu vou trazer uma reportagem aqui que traz falas da Gleisi Hoffmann duríssimas, indicando que não vai ter teto de gastos no governo do PT, que isso vai ser uma das primeiras coisas a ser liquidadas, que o mimimi do mercado não vai ser escutado, e isso para algumas pessoas, e eu acho até que poderia ser visto como surpreendente, tendo em vista que com o Lula tão bem nas pesquisas, eu acho que a expectativa seria que isso não fosse dito nesse momento, mas eu tenho algumas hipóteses que eu vou trazer nesse vídeo de por que eu entendo que, além de ser uma posição, mas estrategicamente, por que esse tipo de postura poderia estar sendo adotada tanto por Lula quanto pela Gleisi e o PT nesse momento. Eu vou analisar isso e trazer essas hipóteses para vocês analisarem também. Né? Reforçando que o eventual governo Lula vai colocar fim à política neoliberal praticada desde o golpe de 2016, a presidenta nacional do PT afirmou que a campanha petista não vai ouvir o mimimi do mercado. A única coisa que não vamos fazer é quebrar contratos, como o Bolsonaro fez com os precatórios. O resto nós vamos fazer. E não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem esse mercado consumidor, não pode ter o povo com fome e sem renda. Indica políticas sociais para ampliação de renda e redução da fome, né, da pobreza. Né? Disse ela em entrevista à coluna de Malu Gaspar no jornal O Globo dessa segunda-feira. Segundo Gleisi, o teto de gastos, isso é importante, estourado por Jair Bolsonaro com a PEC dos precatórios para inflar o orçamento durante a eleição, está desmoralizado e será descartado no próximo governo petista. Ou seja, esse teto de gastos, que é uma coisa que não tem paralelo na história recente da humanidade, nenhum país fez um teto desse tipo, proibindo o país de gastar nos próximos 10 anos, né, e que muita gente da direita fala que isso geraria austeridade fiscal do governo, né? Isso daí vai embora. O teto de gasto está desmoralizado, deve ser um dos primeiros a ser liquidados. Bolsonaro fez orçamento de guerra e muitas outras coisas fora do teto aos olhos do mercado e agora quer exigir de nós respeito ao teto, que é realmente ridículo, né? Furou o teto, manteve privilégio dos militares e tudo mais. Muitas categorias, algumas categorias foram protegidas enquanto outras foram sangradas, né? Sempre no viés ideológico do Bolsonaro, né? Quem ele protegeu e quem ele levou para o sacrifício, né? E isso, segundo Gleisi Hoffmann, vai ser interrompido. A presidenta do PT afirmou ainda que as eleições serão de posicionamento ideológico e não de composição política, como foi em 2002, e que não é preciso mais um Antônio Palocci para agradar ao sistema financeiro. Não tem necessidade de carta ao povo brasileiro, as pessoas já conhecem o Lula, não precisamos mais de um Palocci. Outra sinalização clara, que é uma avaliação de que, o que é curioso, porque quando o Lula se aproximou do Alckmin, tudo levava a crer que essa aproximação com o Alckmin seria justamente essa sinalização para o mercado financeiro, para a direita, de que iria atenuar a coisa. Já esse discurso da Gleisi é um discurso de natureza diferente, mais de esquerda, contra o teto de gastos, sem agrado, sem mimos para o mercado financeiro. Eu tenho algumas hipóteses por que eu acho que isso daí está sendo a estratégia. Tem o lado de que o PT está percebendo que não vai ter apoio do mercado financeiro, mesmo que ele faça os mimos. Ou seja, mesmo que o PT faça concessões, nenhuma concessão será suficiente para que o mercado financeiro aceite Lula. Ou seja, a direita ficou muito feliz com o Temer e com o Bolsonaro, com a reforma trabalhista e com a reforma previdenciária que foram feitas nesses dois governos, no governo Temer e no governo Bolsonaro, e o PT sinalizando que vai rever essas reformas, significa uma ruptura completa, inviável, incontornável. Ou seja, não há como o PT ter aliança com esse bloco. E não vai ser uma ou outra indicação que vai ser suficiente. Se o PT tiver um vice tipo Alckmin e tiver algumas pessoas na composição que sejam mais à direita, o máximo que aconteceria
seria setores da mídia corporativa, num eventual segundo contra Bolsonaro, atacariam menos o PT. Só isso. Essa seria a única coisa que o PT conseguiria com isso. Talvez o PT esteja percebendo isso. Mas existe um outro fator. Se vocês analisarem a militância bolsonarista, ela é uma militância muito poderosa em termos de a militância ser multiplicadora de notícias falsas e de propaganda do Bolsonaro nas redes. Ou seja, os garotos propaganda, digamos assim, as pessoas que fazem propaganda do bolsonarismo, são pessoas bolsonaristas nas redes. Eles têm um entusiasmo muito grande com o Bolsonaro. Eles representam um percentual pequeno da população. Pequeno não, ainda é relevante, 20% da população é muita coisa. Mas eles fazem muita propaganda. É uma militância muito intensa. Eu penso que esse tipo de fala da Glaze e esse tipo de posicionamento do PT visa manter a militância de esquerda, manter a militância a favor da classe trabalhadora mais mobilizada. Ou seja, me parece que um dos elementos estratégicos por trás desse tipo de... Não que as pessoas não acreditem no que estão dizendo, só para deixar claro, se estão defendendo isso claramente e reconhecem o fracasso dessas políticas, né? Claro que a gente vai avaliar uma vez se virar governo, se vai de fato implementar isso. E a gente vai manter aquele espírito crítico de sempre, como vocês sabem, não é? Mas, do ponto de vista estratégico, pode ser fundamental nesse momento, e até o momento da eleição, manter a militância de esquerda ativada. E se o PT, nesse momento e até durante a eleição, fizesse excessivas concessões ao mercado financeiro, mesmo a militância continuaria votando no PT, óbvio. Mas a militância poderia ficar menos mobilizada. Poderia ficar aí... ser um voto apenas contra Bolsonaro e não ser tão potente nas redes em termos de propaganda pró-PT, pró-Lula. Esse tipo de posicionamento, ao meu ver, do ponto de vista estratégico, o que ele faz é manter essa militância dizendo, não, o teto de gastos vai ser revisto, a reforma trabalhista vai ser revista, nós precisamos convencer a classe trabalhadora, nós precisamos convencer funcionários públicos que foram prejudicados por essas reformas, nós precisamos convencer setores da classe trabalhadora que estão inseridos no mercado, no setor privado, que o governo do PT precisa ser instaurado para que isso daqui aconteça. Então esse tipo de posicionamento tem um impacto fundamentalmente na militância, né? Me parece que seria um dos elementos estratégicos para o PT nesse momento. É claro que nós vamos cobrar, e eu já aguardei tudo isso daqui, porque uma vez virando governo, vocês sabem que o nosso papel vai ser o papel de cobrar. Agora, que o bolsonarismo precisa ser derrotado, precisa. E não só o Bolsonaro enquanto candidato ou seus candidatos para Congresso, mas a política liberal e essas reformas de natureza liberal que sangraram a classe trabalhadora e que não deram mais empregos, não deram crescimento econômico. Vale a pena lembrar que a promessa da reforma trabalhista é que isso geraria enorme quantidade de empregos. A reforma trabalhista veio antes da pandemia e não gerou empregos. Isso foi uma grande falácia dessas reformas pró-capital, não é? Enfim, nós estaremos atentamente analisando isso em futuros vídeos para ver se de fato isso que agora é mais popular, que mantém a militância ativada, se vai ser implementado caso vire governo, não é? E também ver como é que vai ser a composição de alianças. Mas a fala de Glaze aqui é muito positiva e vale o elogio. E a concordância, né? O teto de gastos foi uma coisa que interrompeu investimentos na educação e na saúde de forma absolutamente trágica para as necessidades do Brasil. E o Brasil deveria ter se reequilibrado fiscalmente fazendo uma reforma tributária que taxasse mais das grandes fortunas, dos mais ricos, dos lucros das grandes corporações empresariais. É ali que você deveria, e dos bancos, é bom lembrar, é ali que deveria ser buscado o dinheiro, e não
como o Brasil tem, em uma pesadíssima tributação no consumo e na produção, que acaba impactando sempre os mais pobres e o setor produtivo, não é? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.